Olá pessoal, tudo bem? No programa desta semana nós vamos registrar oficinas de desenho que acontecem aqui dentro da instituição e estas oficinas fazem parte de um projeto apoiado pelo Itaú Social. Vem com a gente! Juliana Marrafon, que é uma das psicopedagogas aqui da DEFIP, está acompanhando um dos grupos na aula de oficina de desenho. Primeiramente, mais uma vez, seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Lúdia, é um prazer. E o objetivo dessas oficinas? Então, essas oficinas, elas iniciaram no mês passado e são oficinas de desenho e artes. Então, a gente tem um professor, que é o Adriano, e ele dá algumas técnicas de desenho para iniciantes. Então, os grupos, eles fazem a mesma atividade durante a semana. Cada horário, um grupo, que é de acordo com o horário que eles estão aqui na DEFIP, né, no contraturno escolar. E então, o objetivo é trabalhar também a escrita, né, de histórias. Agora, por exemplo, a gente está trabalhando HQs, né, histórias em quadrinho. E a gente trabalhou os tipos de balões, né, das falas, as onomatopeias, e eles ficam muito entusiasmados, porque o ápice é o desenho. Então, aí a gente dá as informações e eles desenham. E nesse passo a passo, todos conseguem desenhar com o professor. Então, as produções estão sendo incríveis. E as aulas estão sendo um sucesso, né? Todo mundo quer participar. Um sucesso. Tem alguns pacientes que não conseguiram por conta de horário, mas a maioria que está participando, eles estão gostando muito. Tá um sucesso. Ju, tudo que eles estão aprendendo aqui, a criatividade, essa socialização também é importante, porque é algo a mais que eles levam para casa e principalmente para a escola. Sim, o trabalho que é feito aqui vai refletir na sala de aula também. Tanto a parte pedagógica, né, da escrita, que quando eles forem trabalhar os tipos de texto, eles já vão saber, né, as falas dos gibis como são, e das histórias, que a gente entra até com pontuação também. Tem a parte de comportamental, a parte de divisão ali, né? Esperar o professor passar as instruções. Então, é uma terapia que está sendo feita de uma forma lúdica e muito prazerosa, né? Falando um pouquinho sobre projetos, e que a gente trabalha com muitos projetos, e um deles foi aprovado pelo Itaú Social exatamente para a criação de um gibi. Então, sem essa parceria, seria mais difícil para a gente. Sim, está sendo muito importante essa parceria, porque através desse projeto foi possível pagar um professor, os materiais que serão utilizados, né, fazer o gibi, que é caro, né? Então, o Itaú está sendo... A ajuda do Itaú está sendo fundamental para esse projeto. A participação de vocês, em cada grupo tem sempre um profissional do setor de pedagogia. O grupo está sendo acompanhado pelas psicopedagogas, né? Cada horário uma fica responsável, e a gente tem a participação também do Roberto, que é um psicólogo, e ele vai trabalhar a questão do capacitismo, das emoções, e o Adriano, que é o professor de desenho. Roberto Augusto, Robertinho, psicólogo aqui da instituição, e ele, gente, é o responsável pela essa dinâmica que está acontecendo nesses grupos dos pacientes, nas aulas de desenho, e ele está trabalhando junto com os atendidos o tema capacitismo. Vamos falar um pouquinho sobre isso para o pessoal de casa? O capacitismo, ele é quando alguma pessoa fala para uma pessoa com algum tipo de deficiência que ela vale menos, dá essa desvalorização para a pessoa, porque só porque ela tem uma deficiência, eles acreditam que ela não consegue fazer tudo. Mas elas conseguem do jeito delas, porque o jeito que nós fazemos não é o certo também, porque cada um tem sua maneira de fazer, cada um tem sua maneira de aprender. E o
capacitismo é isso. Tem as estruturas também, lugares sem acessibilidade também, que atrapalha. E como que você está trabalhando isso nos grupos? Eu vou começar a trabalhar com eles no dia 7 de julho, que eu fiz uns slides para mostrar para eles em uma forma mais animada, mais lúdica, para eles entenderem que o capacitismo, eles também podem combater eles, da maneira deles, falando, nós conseguimos o nosso jeito, essa brincadeira a gente não consegue participar, mas e se a gente adaptar ela para que todos participem? E quando a gente está falando de capacitismo, a gente usa termos, né, que até parecem comuns no dia a dia. Você é cega, você é surda, né? Que às vezes a gente quer direcionar alguma coisa, a pessoa às vezes não entende bem no que a gente está falando e acaba usando esses termos que hoje não são legais. Por isso que a gente tem que combater o capacitismo. Isso, às vezes elas acabam falando de um aspecto da pessoa sem falar da pessoa. E aqui, entre eles aqui, eles já estão entendendo bem isso. Sim, estão começando a entender, porque aí a gente tem que ir aos poucos, com calma, porque varia de bastante idade, eu acho que de 5 a adolescente, criança, adolescente no grupo, tem bem variado, bem diversificado. Roberto, eles estão adorando as oficinas de desenho? Estão sim, estão bem dedicados, estão assíduos, eles não veem a hora de começar. Um sucesso. Sucesso. Ele está quase no canto da folha, não está? Então, no primeiro quadradinho de vocês, quase no canto da folha. Ó, a gente começa pelo rostinho dele fazendo uma letra U. Adriano Franco, falando pela primeira vez aqui na TV ADEFIP, hoje vai falar sobre as oficinas de desenho que estão sendo um sucesso entre os atendidos. Primeiramente, seja muito bem-vindo à TV ADEFIP. Primeira de muitas, né? Se Deus quiser, né, Adriano? É o que eu espero e estou torcendo para isso. E digo mais, a surpresa e a gratidão de estar aqui é totalmente diferenciada. Eu gostaria de saber exatamente disso. Você que já convive com o público, você que já vem do teatro há muito tempo, tem uma bagagem muito grande. Eu fiquei surpresa quando eu descobri que você também é professor de desenho, trazendo essa bagagem para dentro da instituição, trabalhando com os nossos atendidos e está fazendo um sucesso entre eles, entre todos nós aqui. Então, eu estou surpreso, porque eu sempre gostei muito de desenhar, mas nunca levei isso como um trabalho a sério. Até chegar aí na minha maioridade, aí eu comecei a trabalhar isso com mais afinco. E trazer essa ideia aqui para dentro da ADEFIP, então, foi uma coisa extremamente gloriosa. Muito gratificante, não é mesmo? A gente vê o nosso trabalho sendo diluído, absorvido por todos eles. E olha, eu esperava sim que desse certo, mas eu não tinha essa expectativa que fosse dar tão certo, e tem sido assim 100% aceito, está sendo gostoso, divertido, alegre e antes de mais nada, tem sido assim uma experiência, vou falar que até inenarrável. Eu tenho tido assim emoções, um diferencial que faz muito bem para a alma da gente. Estou crescendo demais aqui dentro. Adriano, conta um pouquinho então dessa experiência que a gente já... Eu, por exemplo, toda vez que eu venho aqui na instituição, eu passo por aqui, a sala está cheia, lotada de atendidos, nossos pacientes, nossos queridos atendidos, sobre essa tua oficina, essa dinâmica, trabalhar um pouquinho sobre desenhos em quadrinhos, não é isso? Que você está tentando trazer para eles, né? Então, a ideia esse ano da ADEFIP é criar um HQ, né? As histórias em quadrinhos tão famosas. Eu estou fazendo a introdução para isso, para que depois essa história em quadrinho, esse livro, esse gibi, tenha o fruto final. Então, eu estou fazendo as primeiras linhas, os 5 tipos de linhas existentes para começar os desenhos. Eu estou ensinando algumas técnicas fáceis de personagens facilitados para o desenho. Então, eles estão fazendo a introdução ao HQ com as experiências dos balões, com as experiências das onomatopeias, enfim, trazendo esse universo aos pouquinhos até chegar no fruto final, que é a história em quadrinho final deles. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência até agora. O que mais assim tem te chamado mais atenção?
Eu vou te falar que o que me chama mais atenção é eu pensar que sabia muito. Mas o que me chama mais atenção é que eu estou aprendendo muito mais com eles do que eu imaginava. E a força de vontade dessas crianças, desses jovens, adolescentes, em querer aprender, em querer manusear o lápis, em querer fazer aquilo bem feito, é que faz com que toda essa tarefa de desenho e vida seja próspera. Até agora, tem alguma experiência assim que você já está guardando aí na sua memória, que você fala assim, nossa, vou levar para minha vida? Tenho. Eu criei uma pequena tirinha de HQ, cujo um dos personagens combinou demais com uma aluna aqui. Ela se chama Isis e, coincidentemente, ela, quando entrou e viu o desenho que eu criei para a gente fazer a releitura, ela olhou e se identificou. Essa sou eu. Tanto é que eu posso até mostrar aqui para vocês. É essa personagem aqui. Ela olhou para o desenho e falou, nossa, até a cor do andador é igual a minha, igual a do meu andador. E essa personagem falou muito para ela. E ela disse, no balão que ela criou, que estou muito feliz com essas aulas e quero continuar. Então isso para mim marca bastante, ou seja, eu acho que eu estou no lugar certo. E o João, que é atendido aqui da DEFIP, inclusive estava participando da oficina de desenho, terminou lá e eu já vim catar ele aqui. Ele abriu um espaçozinho na agenda para dar uma entrevista pra gente. Faz tempo que você não fala aqui com a gente, hein, João? É, pior que eu tava sumido. O que está acontecendo? Bom, eu tava todo cheio de estudos, aí eu não consegui focar um tempo aí na DEFIP. Aí eu tive alta e eu tô fazendo curso de desenho, mas tô bem. Tinha tomado um chá de sumiço, que é normal. O chá de sumiço é ótimo. Ô, João, me fala uma coisa das aulas de desenho. Tá gostando? Tô gostando bastante, eu acho que eu vou avançar muito. É? O que você fez, o que você aprendeu hoje? Bom, a gente fez uma história bem curta, em história em quadrinho, fizemos o primeiro quadrinho. Aí o tema tava com sentimentos e emoções, aí eu fiz um garoto, o tema girava em torno da foto de um garoto chamado Clebinho, que tava no meio da festa junina. Eu fiz o Clebinho, aí todo mundo fez o Clebinho, cada um com seu estilo. Aí no final eu entreguei lá com meu nome e tudo. E olha, você tem habilidade para desenhar também. Você sabia que você tinha essa habilidade ou não? Descobriu agora? Bom, no início eu fazia tudo meio rabiscado, meio ruim. Aí eu fui melhorando ao longo do tempo e agora tá nisso. João, como é que a gente faz? Você está cada vez mais desenvolto, hein? Falando abertamente, na tranquilidade, sem errar, com o português em dia. É, bom, eu aprendi com uma pessoa aí, um colega, uns colegas no plural, que às vezes é bom poder desabafar se estiver mal. E eu resolvi desabafar, assim. Não que eu não esteja bem. Eu tô bem, mas eu consegui desabafar. Você tá maravilhoso, tá cada dia melhor. Exatamente. Tá um artista completo. É. Foi uma honra falar com você de novo, viu? Obrigado. Esta é uma das ações que fazem parte deste projeto, mas nós teremos também um robô, um podcast e outras atividades que nós vamos contar para vocês ao longo de vários programas da TV ADEFIP. E a TV ADEFIP fica por aqui, viu, gente? Mas lembrando que semana que vem estaremos aqui neste mesmo canal a partir das 19 horas e também no domingo às 9 da manhã. Forte abraço para vocês e até lá!